E aí, pessoal, começando mais um episódio aqui do Vem Aí, esse podcast da NVIDIA que já está na 5ª temporada. A gente está bem feliz de estar fazendo esse podcast por aqui, porque estamos contando histórias incríveis aqui de uso de inteligência artificial aplicadas às diversas empresas, diversas indústrias, de várias maneiras diferentes. Jomar Silva, gerente de relacionamento com desenvolvedores da NVIDIA. Prazer ter você sempre por aqui. O cara já virou co-host do podcast. Prazer. Prazer, cara. E, falando de inteligência artificial, hoje a gente vai ter um case também muito interessante aqui. Nosso convidado da vez, Marcelo Amadeus, CTO da Amadeus AI. Prazer ter você aqui com a gente também, Marcelo. Prazer é meu. Cara, vamos lá. O trabalho de vocês hoje é criar LLM. A gente acabou de falar no último episódio aqui o que era LLM, né? Os Large Language Models, que são o ChatGPT, que você conhece, né? E outros, tem vários aí no mercado, né? No último episódio mesmo a gente falou da Amazônia AI, mas você cria LLMs para empresas. Correto. O que tem de diferente nesses LLMs? É que assim, eu acho que primeiro a gente precisa fazer uma distinção do que é criar LLMs. Então, pouquíssimas empresas no mundo têm condição de criar ele do zero. O LLM é um modelo muito capaz, como a gente consegue ver no ChatGPT, etc. Mas ele demanda milhões de dólares de recurso. Então, pouquíssimas empresas conseguem criar um do zero. Mas a gente consegue se aproveitar, especialmente de modelos que foram disponibilizados open source, para fazer ajustes, para colocar um domínio novo, para melhorar as capacidades linguísticas. Por exemplo, a própria Amazon AI, que pegou um modelo que já existia e colocou mais capacidades linguísticas do português. Então, a gente foca em pegar os modelos disponíveis e aperfeiçoar eles para casos de uso específico. Então, a gente está enxergando que o mercado está fazendo esse movimento de querer soluções melhores do que os modelos genéricos conseguem oferecer. E essa é uma expertise muito exclusiva. Então, a gente consegue tirar vantagem dos nossos muitos anos de experiência para aperfeiçoar esses modelos para as empresas. Casos de uso, assim. Por que uma empresa vai querer alterar um LLM? Normalmente, as grandes empresas, quando elas vão colocar um LLM em produção, ou seja, disponível para os seus clientes, elas começam a perceber muitos problemas. Por exemplo, alucinações. Por exemplo, os usuários tentando desviar o bot do que ele quer fazer. Ou até casos de uso mais complexos, onde você demanda informação muito específica. Por exemplo, quando você vê empregado LLM em casos de uso jurídicos. Raramente você está usando um LLM genérico. Sim. Você tem que aperfeiçoar ele para a linguagem jurídica, para a tarefa jurídica. Para a legislação do país. Perfeito. Também. Exato. Então, todos os casos de uso mais complexos, ou casos de uso onde você precisa de uma precisão muito grande, precisa que tenha uma taxa de erro muito, muito baixa, você vai querer modificar o LLM. Não, e tem aquela questão também do dado sendo colocado à disposição de um terceiro, né? Às vezes você tem dados muito sensíveis ali que você não quer também que caia nas mãos de um concorrente, de uma grande empresa, uma big tech. Perfeito. Essa questão dos dados, ela tem sido uma grande reviravolta, porque você vê canais de imprensa, por exemplo, indo e processando a OpenAI e outras empresas, mas com as empresas que a gente está trabalhando, que eu já trabalhei, normalmente é esse o maior receio delas, de pegar uma empresa estrangeira ou de pegar um modelo que já está disponível e entregar de bandeja esses dados para fazer uma versão exclusiva para eles. Então, acho que é muito de onde a gente está hoje preenchendo esse espaço no mercado, que é pegar um modelo que é open source, que você sabe exatamente o que tem, o que não tem, que a auditoria é transparente, trazer para dentro da infraestrutura da empresa e especializar aquele modelo e tornar ele dela e garantir que aquelas informações não vão sair dali. Estava vendo outro dia também uma coisa assim, que você criar, na verdade era um agente, né, que você pegava, quando te perguntarem sobre determinada informação, vem nesse documento aqui. Quando te perguntar sobre tal coisa, vem nesse outro. Porque aí você garante também a acurácia ali da resposta, né? Não vem umas alucinações malucas aí do... Você não garante, mas você Guarda-reio tá faz ali, o tipo, possível, porque depende de como as pessoas falam, né? Então, a grande sacada do LLM é que ele tem essa capacidade de interpretação. Então, você consegue dizer, se a pessoa falar tal assunto, faça tal coisa. Mas e se aquele assunto tiver tantas formas de falar? Ou ele envolver alguma gíria, ele envolver alguma expressão
que na verdade é adotada de outra língua. Então sempre vão ter casos, é, exceções, que podem fazer aquele LLM alucinar. Uhum. Acho que a ideia de você fazer um bom prompt, por exemplo, ou de você afinar o seu LLM, é justamente reduzir ao máximo. Uhum. Mas uma das coisas que acho que a maioria das pessoas tem notado, mas que sempre foi verdade na inteligência artificial, é que você introduzir sistemas de inteligência artificial, você aumenta a incerteza, você não diminui a incerteza. Porque esses modelos nunca serão perfeitos. Uhum. Eles são probabilísticos. Portanto, sempre existe uma taxa de erro. Uhum. Então, justamente a gente fala em modelos em produção, modelos que você coloca aí publicamente, eles precisam ter uma série de cuidados de segurança, como a gente chama agora nos LLMs de guardrails, Uhum. e assim por diante. Perfeito. Cara, a Amadeus é recente, né? Quanto tempo tem? Tem 4, 5 meses, mais ou menos. É muito recente, mas você Sim, já conhece o Jomar de muito tempo, né? São mais de sim, 10 anos aí que você já tinha outra empresa dentro do Inception. sim, sim. E, Jomar, para você, o que que chama atenção no Marcelos? Ah, cara, eu acho que ele começou com essa história de LLM no Brasil quando tudo era mato, né? Que eu me lembro, primeiro de tudo, a startup anterior que eu pude acompanhar tinha um negócio que a gente olhava funcionando e falava, pô, isso aqui é coisa de ficção científica. E assim, isso foi antes de ChatGPT, Uhum. né? Essa que é a coisa legal, né? Mas a coisa que eu acho mais curiosa é que o Marcelos não é um cara da computação. O que você fez na faculdade? E como é que você veio parar aqui? Eu de fato, eu, quando eu era adolescente, eu tinha muita curiosidade por saber como os sites funcionavam. Naquela época também era tudo mato, tinha vários buscadores, etc. E eu olhava para o site e falava, como que vai parar isso aí, sabe? Você abre um site, como é que aquilo ali vai parar ali? Uhum. Isso me impulsionou a aprender a fazer web design, ou como a gente chamava, webmaster. É. E aí eu até programava um pouco, assim, a partir dos 13 e vendia site para conseguir um dinheiro. Mas na faculdade eu fui para neurociência, que era um assunto mais interessante para mim e fazia pesquisa em neurociência computacional. Então, basicamente, é estudar o cérebro de uma maneira computacional. E, no caso, eram redes de neurônios biológicos. Era isso que eu estudava. Então, por que os neurônios se organizam de tal maneira? Como que isso aumenta a eficiência ou diminui a eficiência? Então era basicamente isso. Mas a perspectiva ali de você ter um trabalho além do campo de pesquisa era praticamente nula, né? Uhum. Você vê até hoje a própria Neuralink, ela emprega o quê? Pesquisadores, É. certo? Então, a inteligência artificial na época, e eu tive disciplinas de inteligência artificial em 2014, Ou- na faculdade, e eu vi como uma oportunidade de fazer algo prático. Eu sempre fui uma pessoa mais hands-on. E fui obrigado a aprender. Então, aprendi Python, e outras R e outras linguagens. Mas tudo autodidata. Sim, na faculdade eles não ensinavam todas Aham. essas coisas. Eles ensinavam o básico das linguagens padrão, mas eles não ensinavam muita coisa, né? Tanto é que em algumas aulas específicas de inteligência artificial, eu acabava sendo um apoio para a professora, porque eu conhecia É. pacotes que ela ainda não tinha conhecido, e naquela época já era muito rica essa comunidade. É que agora explodiu, Aham. mas tecnologia sempre foi assim, né? Surge coisas novas o tempo todo. Então, ao longo dos anos, eu fui aprendendo isso e tive a sorte de estudar processamento de linguagem natural em Stanford, que é da onde saiu Olha. processamento de linguagem natural. Isso se conectou com linguagem, não sei exatamente por quê, na verdade. Talvez por conta dos desafios que eu tinha, né? Na minha empresa anterior, a gente trabalhava com CX, então era muito atendimento, e aí tinha as suas demandas linguísticas, né? De como processar tudo isso. Então, meio que por acaso, eu acabei me conectando com isso e é uma área muito interessante, né? Super. Você vê, hoje você se pergunta, como que você estudar linguística e como os seres humanos falam, hoje culminou em a gente ter um robô que parece humano praticamente. Isso é louco, né? Como que uma coisa puxa a outra. Assim, de novo, a gente está voltando para o cérebro humano para poder treinar uma inteligência artificial e É. a inteligência artificial ficando cada vez mais humana. Vira uma. E olha que curioso, até o Nobel desse ano, né, foi para inteligência Aham. artificial, tanto de física quanto o de química. E o de física foi justamente para duas pessoas que ajudaram a desenvolver o aprendizado profundo,
que é a técnica hoje que permeia todos esses produtos. Então, a inspiração, a gente chama isso de algoritmos bioinspirados. A inspiração da natureza sempre foi esse drive da tecnologia, né? Estudar como os pássaros voam fez os aviões e assim por É. diante, né? Jomar, se a gente pegar ali da Inception, quando se fala em LLM, ainda é o tema principal ali dentre as... Não, está crescendo bastante, e a Aham. generativa em geral está crescendo bastante e está crescendo rápido. Aham. Mas não é Ainda não. ainda não é o tema principal. É que eu honestamente acredito que a LLM vai permear tudo. Exato. Assim, eu tenho falado até nas palestras que eu faço de data science, de visão computacional. Não dá para você olhar LLM e ignorar, porque a gente até comentou no episódio anterior, né? A interface homem-máquina está mudando, ela vai passar a ser linguagem natural. Então, não importa o que você desenvolva, você vai precisar aprender a usar isso para poder se comunicar com o teu usuário no final do dia. Então, nem que talvez você não vá ter que implementar os algoritmos todos, mas você vai precisar saber como é que você tem que preparar a tua informação para ela ser consumida por uma LLM dessa, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção na startup anterior do Marcelos era a equipe de pesquisa. É muito difícil você encontrar uma startup que leva P&D sério. E a Alana, ousaria dizer que foi a primeira que levava muito a sério, né? E a coisa interessante que ele me contou na época era o perfil dos pesquisadores. De novo, não eram caras só da computação, eram caras de linguística. Doido. Porque ele falou, Jomar, é mais fácil ensinar Python para um cara de linguística do que ensinar linguística para um programador, Aham. né? E é verdade. E aí o investimento, né, Marcelo, que você fazia era muito forte, né? E acho que ainda faz, né? Era muito grande. Eu tinha 56 pessoas técnicas, das quais 40 eram pesquisadores, numa empresa que não tinha nem 100 funcionários. Então, o time de pesquisa representava a Muito maior grande. parte da empresa. Isso permeava a cultura da empresa também. Aham. E aí eu não tinha muitos desafios que outras startups têm, porque meus programadores tinham um doutorado. Então, ninguém tinha preguiça de escrever documentação, ninguém tinha preguiça de escrever. Todo mundo conseguia ali comunicar de forma objetiva as coisas. Tinha outros desafios, claro, porque na academia você é estimulado a explorar um tópico com uma maior profundidade. E numa Não dá startup, tempo. você precisa trocar o pneu do carro em movimento. Mas era uma equipe muito forte e totalmente distribuída. Então, de outros países, inclusive. É, a gente trabalhava com inglês e espanhol e tínhamos fluentes nativos de espanhol trabalhando na equipe. O nosso head de pesquisa era mexicano, por exemplo. Então, toda essa é multicultural, multidisciplinar, a parte dos linguistas, porque a anotação de dados, ela é o trabalho oculto por trás de todas as AIs. Quando a gente fala assim, pô, o ChatGPT é incrível, eu peço uma coisa, ele faz o que eu pedi. Por que que ele faz o que você pediu? Porque a gente teve centenas de pessoas fazendo dezenas de milhares de exemplos. Foi assim que ele aprendeu. Então, essa parte de anotar os dados sempre foi um gargalo para a AI. E uma das coisas que eu percebi há alguns anos atrás, que é diferente, inclusive, do que se faz hoje, é que o trabalho de anotação era sempre feito por mais barato, pelas pessoas menos qualificadas. E eu pensei, pô, mas Se é o principal, né? e se eu usar linguistas para fazer uma tarefa linguística? E aí eu comecei a fazer isso. Eu cheguei a fazer alguns cursos de linguística, contratei linguistas, treinei linguistas, e um linguista anotava por 10 pessoas, porque ele fazia o trabalho direito e rápido. Boa. E hoje eu tenho uma outra perspectiva, inclusive, que quem faz prompt engineering na minha empresa são linguistas, não são engenheiros. Porque conversar com a máquina em linguagem natural é algo que eles sabem fazer. Perfeito. Engenheiros depende da senioridade. Sim. Mas como você estava falando aí, né? A gente começou a falar de como se treina a inteligência artificial. Até perguntei também para o pessoal para a Amazônia aqui como que ele treinava. Como é que começa? Você falou que não dá para começar do zero, que é muito caro. Não dá para começar do zero, a não ser que você seja a Nvidia ou o Facebook ou uma empresa dessas. É, Você começa com dados. Então, você vai gastar aí um bom tempo reunindo esses dados, tratando esses dados e fazendo toda a curadoria necessária para isso.
Então, primeiro você precisa acrescentar alguma coisa. Porque a própria Meta agora está no WhatsApp, né? O Sim, Meta AI. Eles usaram uma quantidade astronômica de informação, eles têm isso, para poder criar os modelos. E eles publicaram esses modelos. Então, esse mesmo modelo que está no seu WhatsApp, eu consigo pegar ele e adaptar ele para alguma coisa que eu queira. Eu consigo modificar ele. Claro, tendo os dados e depois tendo a capacidade de computação. Então, aí que você vai precisar dos seus amigos na NVIDIA para conseguir muitas GPUs e treinar esses dados, mas existe uma diferença entre tipos de treinamento. Então, existem basicamente 3 etapas para você chegar lá. A primeira a gente chama de pré-treino, que é onde você ensina o modelo a falar uma língua. É onde você precisa da maior quantidade de dados possível. A gente está falando de trilhões de palavras. Falando uma língua, o idioma mesmo. O idioma, Tá. ou mais de um, né? Depois a gente tem o treino, que é comumente chamado de fine tuning, onde você ensina tarefas ou você ensina formas de fazer as coisas. Você pode ensinar uma nova tarefa, você pode ensinar um novo domínio. E como domínio é um assunto, né? Então você pode ensinar um novo assunto. E por fim você chega no prompt, que é onde você fala o que você quer. Cada etapa, ela tem uma necessidade de computação específica. Então, as primeiras precisa de 10.000 GPUs a primeira, 100 GPUs a segunda, 1 GPU a terceira. E a mesma escala para a quantidade de dados. Então, são trilhões de dados, depois bilhões e depois centenas ou milhares. Mas aí quando você está falando, beleza, é treinar. Eu fico pensando, como que é, assim como você lá atrás, né? Como que o site chegava aqui, como que é para a inteligência artificial entender o que está sendo falado e devolver aquela resposta? Tem que treinar pergunta por pergunta? Impossível, Não, né? Então, é possível. Hoje, com o dinheiro que está sendo despejado em inteligência artificial, tudo é possível. Mas, primeiro você faz o seguinte. Pega todo o conteúdo da internet, e você faz um algoritmo muito esperto. Tudo começa com o algoritmo. Por isso que eu estudava como as redes de neurônios funcionam. Porque é a arquitetura de como é que está funcionando. Se eu falo para você, a cor do sol é... Qual que é a palavra? amarelo. Certo? Sim. É isso que o ChatGPT faz. Só que com muitas palavras antes. Isso que é a janela de contexto. Dadas todas essas palavras anteriores, qual é a próxima? Só que imagina o seguinte, e se eu fizer um algoritmo que pega todas as informações da internet e eu treino ele para predizer a próxima palavra? Aí eu ensinei ele a falar. Eu ensinei a língua para ele. Então, quando você coloca essas informações no ChatGPT, ele aprendeu a como as pessoas falam. Nesse sentido, é literalmente um papagaio. Ele não entende o sentido das palavras, mas ele sabe qual é a próxima palavra mais provável. E aí, ele copia o que já existia antes. Então, quando você faz uma pergunta para o ChatGPT, ele está tentando encontrar ali no conhecimento dele qual é a próxima palavra baseado em tudo que ele já leu antes. É simples assim. Simples assim, super Tranquilinho. simples, né, Gilmar? Ô Marcelo, só para o pessoal ter uma ideia, você falou do dataset e tal. Eu sei que você tem um dataset gigantesco hoje. Sim. Qual o tamanho desse dataset em terabytes, para o pessoal ter uma ideia? Tá. Em português a gente tem 1 tera, mas esse mês a gente vai publicar 670 gigas e vai ser o maior dataset em português do mundo. Vocês vão abrir o dataset em português. Para quem quiser fazer um A fine Abre, tuning. a Associação Brasileira de AI, no qual eu sou VP de tecnologia, vai publicar. Que legal. E vamos ter aí boas notícias. Eu tô dando um spoiler aqui. Nem sei se eu podia estar fazendo isso. Mas a gente vai publicar isso em breve. Vai ser o maior dataset em português do mundo. E eu vou guardar uma parte para mim para poder treinar outras coisas. Mas isso, apesar de ser o maior dataset em português do mundo e ser o 13º maior do mundo em todas as línguas, o negócio cresce muito rápido. Então, o próximo maior já é 3 vezes maior. E o primeiro lugar é dezenas de vezes maior. Então,
esse trabalho foi feito ao longo do ano, mas é muito do meu know-how de já saber fazer. Na primeira vez que eu fiz esse tipo de coisa, a gente fez um projeto de 18 meses, envolvendo várias pessoas, curadoria, ferramentas, programadores, engenheiros, para conseguir curar toda essa quantidade de dados. E a gente tem, só para dar em números, né? Então, o que a gente vai publicar é mais ou menos 140 bilhões de tokens. Tokens são como palavras. Sim, sim. São menores do que palavras, mas enfim, não precisamos entrar nesse nível de detalhe. O Meta que você usa no seu celular foi treinado em 15 trilhões. Então é uma ordem de magnitude Aham. maior. É um pouquinho. Então falta muito ainda. Mas assim, quando você fala, eu vou publicar o dataset, ele vai ficar disponível para outras pessoas criarem outros LLMs em cima desse material, certo? Perfeito. Mas aí assim, tem aquela questão também, às vezes a empresa fala, eu tenho meu data lake, se ele não está estruturado não adianta nada. Então Sem sombra de você está dúvida. cortando etapas aí para quem quer desenvolver, é isso? Não, porque lembra que eu falei sobre a parte do pré-treino Dos três versus partes, sim. fine-tuning? Aham. Esse dataset que a gente vai É o lançar, primeiro. ele é feito para melhorar os modelos em português. Tá. Então imagina que todo mundo vai poder criar sua Amazon AI, por exemplo. Agora, na segunda parte, é a parte que as empresas entram. Entendi. Porque as Aí ela vai empresas, falar o que ela precisa. elas não querem ensinar português para o modelo. Sim. Elas querem que quando o cara pergunte lá, meu cartão de crédito está com problema. Ele quer que fale que, então, peraí que eu vou te resolver. Enfim, ela quer isso, né? Dando um exemplo aqui de chatbot. E para isso, a gente precisa estruturar os dados dela. As empresas acham que o data lake delas serve para treinar AI, mas não é 100% verdade isso. Você não abastece o carro com petróleo. Você abastece com gasolina. E não é tão fácil chegar na gasolina. Exatamente a mesma coisa. O data lake é o petróleo que você tem que refinar para chegar na gasolina e poder treinar a sua AI. E existem várias técnicas. Essa é uma coisa que a Amadeus faz e, inclusive, é um dos serviços que a gente está atendendo algumas pessoas, que é essa parte de dados, que é de transformar os dados que as pessoas têm, as empresas, em algo que efetivamente a AI consegue usar e aprender. Quanto tempo demora para desenvolver um LLM? A Amadeus tem 4 meses e já tem o LLM pronto. Não é bem assim, é porque eu tive mais meses para me preparar, mas depende. Se você for fazer a etapa de pré-treino, ela pode levar alguns meses, dependendo do seu hardware. Então, o que eu quero dizer com isso? Com 1000 GPUs, eu faço em um dia. Com 100, 10 dias. Com uma, em 1 milhão de anos. Então, tem essa escala, sabe? Depende de quantos recursos você tem à disposição. Por isso entrou a NVIDIA na jogada aí para facilitar a vida. A NVIDIA é um dos parceiros, mas, por exemplo, a gente teve o privilégio de ser selecionado pela AWS no Programa Global de Aceleração, que dá direito até $1 milhão de crédito. Então, dá para brincar um pouquinho. Um pouquinho. Quanto custa mais ou menos um treinamento, assim, o primeiro, que é esse que gasta mais GPU? Para usar o dataset que a gente vai publicar, em um modelo pequeno, $500 mil. Quando você ouve o volume lá da AWS, você fala, não, dá para brincar muito, que Não, nada. eu tenho um dado que eu tenho falado das palestras, né? Que o pessoal fala, treinar LLM do zero, etc. Aí a gente fala, mas só a Big Tech consegue fazer isso. Você tem noção de quantas GPUs o Facebook tem hoje? Nem ideia. 600 mil. Isso aí. Então, assim, quando a gente está falando de capacidade computacional que esses caras têm para treinar modelo do zero, para fazer fine tuning, para fazer ajuste, etc., é disso que a gente está falando. É de centenas de milhares de GPUs disponíveis. As versões menores do Llama, eles usaram um número modesto de 16 mil. Modesto. 16 mil GPUs, 15 trilhões de tokens, e mesmo assim levou algum tempo. Agora, Marcelo, o dataset que você tem é a informação que você raspou da internet e estruturou, basicamente isso em português? Assim, Como foi escolher? Perfeito. Porque eu imagino tem aquele oceano de informação. Perfeito. Eu posso filtrar por idioma, vou pegar tudo que é português e vou indexar esse treco. Não é simples assim, né? Porque você tem que ter qualidade e contexto, né? não é nem de perto isso, na verdade. Porque, assim, a minha estratégia esse ano agora com o Amadeus, com o dataset que eu vou publicar, ele é só baseado em fontes públicas, mas são fontes públicas que permitem uso comercial. E a Excelente. pegadinha tá aí. Porque você fazer scraping
da internet e depois fazer seu modelo, o seu modelo não é legal. E tem muitas empresas que fazem isso. Então, assim, o único ponto é, você é grande o suficiente para o dono do dado se importar? Uma hora você vai ser... É. Entendeu? Então, por exemplo, a gente teve, por exemplo, o pessoal pioneiros aí, o pessoal da Maritaca, por exemplo. Eles publicaram o Sabiá 1, por exemplo, que foi um trabalho muito importante, mas eles se basearam no Llama 2, que é um modelo de licença de pesquisa. Então, esse modelo que eles publicaram, o Sabiá 1 lá, antigamente, né? Antigamente, no ano passado... Só um Esse- adendo rápido, para quem não conhece, a Maritaca é uma outra startup brasileira que trabalha com LLMs. Foram os Exato. pioneiros Foram os em pioneiros em muita publicar coisa. LLM pela primeira vez, assim, para domínio público. Só que esse LLM que eles publicaram era de licença de pesquisa. Então, assim, você não poderia usar ele comercialmente. Mas ele é domínio público. Os dados é a mesma coisa. Então, no nosso caso, a gente agregou todas as fontes públicas de outros datasets. Então, o que, que tem que se. Primeiro, assim, tudo começa em método científico. O que, que os outros já fizeram? A gente olhou o que, que os outros já fizeram e viu que os datasets públicos grandes, eles eram agregados de menores. Então é uma prática hoje, porque você não tem de onde inventar mais coisa, né? Então você tem essa agregação. E aí a gente fez essa estratégia. Pegou datasets públicos, enormes ou minúsculos. Cada um tem um formato diferente. Então imagina, por exemplo, um está em PowerPoint, outro está em Excel, outro está zipado. E cada um você precisa converter para o mesmo formato. Esse processo leva começou. meses para fazer. E depois que você faz tudo isso, começa o trabalho. Que é onde você tem que normalizar. Você tem que limpar caracteres que você não quer ou outros idiomas. Você precisa deduplicar. Só no nosso caso, deduplicar, por exemplo, a gente colocou um filtro que se a mesma frase fosse repetida mais que 5 vezes, era para ela ser eliminada. Você não quer eliminar repetição, porque repetição pode significar importância. Mas você não quer um dataset Tá. repetindo 1000 vezes. Foram 3 semanas ininterruptas Para deduplicar. do algoritmo rodando para deduplicar. Meu Deus. E depois, por fim, você tem a tokenização, que é transformar as palavras no formato que o LLM ou que o modelo sabe ler, que levou 3 dias. Pelo menos esse aí foi rápido, vai. Mas imagina um dataset de 15 trilhões. Nossa, é verdade. Quanto tempo deve levar? Então você vê que o desafio é computacional no final do dia. Sim. E aí, assim, 4 meses de empresa, já tem cases de clientes que estão com vocês aí, né? Começando a desenvolver também LLMs. Então, a Arezo, o Grupo Arezo é o principal case que você tem hoje, né? Mas você está começando já a desenvolver para outras indústrias. Sim, a gente tem alguns em andamento de fintech e um de banco. A gente vai começar um de telecom. Mas com o Grupo Arezo a gente tem uma proximidade muito legal. Eles têm uma área de dados incrível lá. O Maurício, CDO, e o Murilo, diretor de dados. Eles fizeram um trabalho muito sério de organização. Então eu costumo brincar que para toda empresa eles falam assim: estamos passando pela transformação digital, que nunca acaba. É. Pelo que eu pude ver, eles são uma das poucas empresas que conseguiram chegar do outro lado. Pelo menos na maioria das áreas ali que a gente trabalhou juntos. Então foi muito legal, porque se você não tem a casa arrumada, você não. Sai do lugar. Se os dados são o combustível e você não tem isso organizado, você não tem como chegar do outro lado. Então foi uma oportunidade legal que a gente teve ali. E desenvolvemos um copilot de vendas. Então, que ajudava eles, que ajuda eles a criar mensagens em escala, mais personalizadas. Então, isso é uma das coisas que a GenAI promete e que realmente, se você fizer bem feito, é um conteúdo que não é um conteúdo ruim. Pelo contrário, ele dá escala, ele é um conteúdo relevante, ele é um conteúdo que é baseado no tom de voz da marca, então ele está correto, mas ele é personalizado ao mesmo tempo. E isso demanda muito esforço humano para fazer. Mas os LLMs conseguem fazer isso com qualidade. Então foi um trabalho que a gente fez com ele para ajudar a área de CRM a conseguir fazer mais ativações, mas
sem ser a mensagem repetitiva, sem ser uma mensagem que não era relevante ou que não estava adequada. Então a gente conseguiu fazer isso em até tempo recorde, na verdade, porque sabe como é enterprise, né? Então a gente conseguiu lá, a área foi muito esforçada e a gente conseguiu fazer em tempo recorde. Mas como a gente tem poucos meses, o ciclo de vendas enterprise, que é o nosso caso, é É longo. longuíssimo. É. Então a gente está conseguindo acelerar o mais rápido possível, muito por conta de saber o caminho das pedras, né? Legal. Então já não estou fazendo isso há pouco tempo. Agora, quem que pode ter o LLM? Para quem funciona criar um LLM? Assim? Qual o perfil da empresa? Qual o momento que ela deve buscar uma solução como essa? É para Perfeito. algum problema específico? Perfeito. Então eu diria que você tem dois cenários. E acho que o Jomar até pode complementar. Primeiro, quando você gasta. Na verdade, eu vou dar um passo atrás. Não comece treinando seu próprio LLM. Não faça isso. É você querer comprar uma Ferrari antes de aprender a dirigir. Depois que você implementou com sucesso GenAI, que já o sucesso já corta a maioria dos casos. Depois que você implementou com sucesso e você está gastando muito dinheiro com modelos de terceiros, está gastando o seu billing da OpenAI é $30.000 ou $5.000. Isso está te incomodando. Se o seu billing está doendo, pode ser que você seja um caso de fine tuning. Porque aí a gente pode pegar um modelo open source, que é gratuito, hospedar na sua infraestrutura, então você deixa de ter um custo variável e passa a ter um custo fixo, porque você só vai pagar a infraestrutura. E aí a gente pode implementar. E o segundo caso, eu diria que é quando você está insatisfeito com a qualidade. E isso acontece muito mais frequentemente do que as pessoas querem admitir. Aham. Então, quando você está insatisfeito com a qualidade, que você tem um caso de uso muito específico e você não está batendo o número que você quer ali de acurácia, de performance mesmo, seja essa performance pode ser que o modelo seja muito lento ou que ele não esteja performando bem, em coisas. A performance não está adequada para você. Aí você pode investir em fine tuning. Porque o fine tuning, ele não é um compromisso simples. É um patch. Ele não é um compromisso de pouco tempo, nem de pouco dinheiro. Mas ele resolve o problema. Aham. Porque você entra a fundo ali e consegue mexer em alguns ponteiros. O que você acha desses cenários? Não, acho que são eles. E tem a questão do RAG também, que muita empresa usa hoje, né? Que é o Com certeza. Retrieval Augmented Generation, que basicamente é eu ter meu repositório de informação corporativa, eu consigo indexar tudo isso, colocar no banco de dados vetorial. E eu uso a LLM como final do processo, né? Então a LLM não conhece meus dados, mas quando eu vou fazer a pergunta, eu mando os dados juntos com a pergunta. E aí ela consegue processar aquilo, né? Esse é o caso de uso mais comum, né? Para ajudar esse cenário, a gente tem na NVIDIA uma tecnologia chamada NIMS, que são NVIDIA Inference Microservices, ou seja, já são essas redes abertas disponibilizadas para você rodar na tua infraestrutura em 15 minutos. Então não é mais ciência de foguete rodar isso. Mas de fato, como o Marcelo falou, dependendo do que eu quero fazer, uma LLM aberta ou tradicional, ela não vai me dar a resposta tão azeitada quanto eu gostaria. E é aí que você parte, então, para o fine tuning, que vai ser um processo contínuo. Você vai fazer a primeira vez, vai descobrir que ela está errando, vai ter feedback humano no meio do caminho. A gente usa LLM, ele fala, ó, curte o joinha, ou dedo para cima, dedo para baixo. Aquilo lá vai para uma base de dados para alguém olhar depois e falar, tá bom, o que tem ruim nessa resposta? Aham. E tentar evoluir. Então é um processo contínuo. Mas sabe o que eu acho curioso? Machine Learning existe há muito tempo e está sendo implementado há muito tempo, né? A gente tem produtos de Machine Learning há décadas sendo usados. E todo mundo que esteve trabalhando com Machine Learning nesse processo sabe que quando você treina um modelo de IA e você coloca ele para os seus usuários, o trabalho só começa. Porque você precisa retreinar, você precisa acompanhar, você precisa cuidar dele para sempre. IA não é software. O software, ao longo do tempo, ele tem menos bugs. Até que chega um momento em que, se você não mudar ele, ele funciona sozinho. IA não é assim. IA sempre vai ter um acompanhamento. Então, com essa onda de GenAI, muita gente descobriu isso agora. Só que não estava presente nos ecossistemas de Machine Learning, porque a GenAI ela facilitou muito a barreira de entrada. E isso é muito legal.
Mas aí você tem o despreparo de quem não veio de um background de machine learning, pô, mas eu tô vendo muito isso no LinkedIn, né? Fazer demo com GenAI é super fácil, mas colocar em produção é super difícil. Então, assim, você diminuiu o tempo para fazer demo, mas você não necessariamente diminuiu o tempo para isso estar usável Aham. e pronto. Mas aí quais são as métricas, então? Quando você está falando, tem que atualizar sempre, tem que evoluir sempre. Como que eu meço, agora essa IA tá, esse LLM ele tá perfeito? Não, mas assim, Tá ótimo. ele passou no teste, Sim. sabe? Como que eu meço isso? Cara, existem métricas objetivas. Então, você. É curioso, né? Inevitavelmente você vai usar humanos, né? Porque os humanos precisam avaliar. Aham. Existe uma técnica agora que está super famosa, que chama LLM as a Judge, que é basicamente usar um outro LLM para ver se o seu LLM está dando certo. Mas tem os seus desafios de preço e de qualidade. Mas, enfim, normalmente você pega uma amostra, passa por humanos, os humanos avaliam aquilo. Em geral, é isso. Mas o mais importante é você fazer os seus casos de uso. Então, assim, infelizmente, para as pessoas que querem usar AI, nada da tecnologia mudou o fato de que você precisa saber no que você quer usar. E você precisa conhecer muito bem o que você quer usar. Não AI pode ser um leite condensado, mas você não põe na feijoada, entendeu? Você precisa saber onde você vai pôr. Então, assim, se você souber muito bem onde você quer pôr AI, você vai criar o caso de uso e você pode criar testes. Então, assim, eu quero usar para atendimento, eu sou um banco, e eu vou colocar para vender cartão. Então, você cria um roteiro que fala assim, se ele perguntar isso, essa é a resposta. Se ele perguntar isso, essa é a resposta. E a partir disso você desenvolve. Que é mais um processo que era conhecido em engenharia de software, que é você ser orientado a testes automatizados, testes padronizados, que agora a gente está redescobrindo com IA generativa. Então, assim, tudo que você quiser implementar a generativa, você precisa saber aonde você quer chegar. Qual é o bom para você? O que a AI vai responder para você falar assim, não, isso aqui está certo? E qual vai ser a pergunta? Então, parece chato, e é de certa forma um pouco chato, mas toda essa reflexão é necessária para você garantir que você vai ter sucesso no projeto. Entende? Então, assim, as métricas vão ser: a AI está se comportando da maneira que eu espero, e eu mapeei a maneira que eu espero, eu tenho esses testes, eu tenho esses roteiros, que aliás é uma das coisas que a gente faz também na Amadeus, que é criar toda essa estrutura de roteiros, de scripts, que a gente usa linguistas para fazer isso, e revelando segredos, o secret sauce. Mas é basicamente isso. Então você sabe que está dando certo porque você gastou tempo criando esses testes, esses scripts, esses roteiros, porque no final do dia é pergunta e resposta. Então é difícil de você avaliar objetivamente, porque o LLM pode responder várias coisas, mas você fez uma modificação no prompt ou sei lá onde, você roda o seu teste, que é exatamente como se faz em engenharia de software há décadas. Mas eu costumo dizer que a IA generativa permitiu você implementar IA em muito menos tempo. Mas às vezes eu tenho a impressão de que todos esses ganhos, eles voltam para você na hora de testar. Porque quando você está usando IA generativa, você tem que testar 10 vezes mais do que quando você usa machine learning tradicional. Porque o machine learning tradicional é menos incontrolável. Então, a parte de testar, eu não consigo estressar o suficiente o fato de teste muito. E aí você vai saber se tá dando certo. E a hora que você se sentir confortável. E assim, é bem ruim pra mim, como cara técnico, falar coisas subjetivas desse tanto. Mas infelizmente, Nesse AI caso, não tem jeito. generativa não Não, tem jeito. e no final do dia, para IA em geral, né? Muita gente olha sempre para a acurácia. Acurácia não quer dizer muito. Porque você tem que entender o seguinte: a minha rede vai errar, a minha IA vai errar. Qual é o impacto do erro dela? Tá. E aí eu tenho que ajustar para ter o impacto do erro. Então, imagina que eu tenho uma detecção de fraude de transação financeira, né? Primeiro, tem latência,
que não adianta eu ter uma baita detecção de fraude que o usuário fica 4 minutos esperando um Pix ser aprovado, né? Segundo, a capacidade que eu tenho de processar muita informação rápido, porque isso vai dar minha conta de infraestrutura de operar. E o terceiro é o impacto do que a gente chama de falso positivo, falso negativo. Então, se a minha transação é verdadeira, o sistema fala que era falsa, eu vou ficar puto como cliente, mas eu não perdi dinheiro e o banco também não. O inverso é pior. O inverso é pior. Exato. O inverso é pior. Eu vou deixar passar a transação falsa. Então, isso que o Marcelo está falando é um negócio que eu converso bastante com o pessoal quando vamos falar de projeto de implantação, né? Você precisa saber exatamente o que você quer, porque a partir do momento que você sabe o que você quer, você sabe o teu limite do aceitável para aquilo. E aí que esses roteiros e esses testes passam a ser extremamente importantes, porque você não vai conseguir evoluir ou otimizar a tua IA de cara para tudo. Então você vai dizer, olha, o aceitável hoje é isso. Quando ele explicou sobre a IA dizer qual que é a próxima palavra que faz sentido na frase, é assim que ela alucina. Ela erra uma palavra. Ela errou uma palavra, ela já desviou e acabou. Ela vai para um lugar que só Deus sabe onde vai parar. Descarrilha totalmente. Entendeu? Então, e aí tem as técnicas, aumentar contexto e uma série de outras coisas para fazer. Mas no final do dia é isso, né? A IA generativa, eu concordo com o que você falou, é muito rápido de implementar, você consegue resolver. Tem uma piada que fala, né, que todo problema complexo tem uma solução simples, fácil, rápida e errada, né? E muitas vezes eu vejo o pessoal usar a GenAI assim, né? Mas você tem que testar bastante o que você vai fazer. A gama de possibilidades dela sair do eixo é muito maior do que um sistema de IA tradicional. E no final do dia é isso. Quanto tempo leva para uma resposta? Quanto tempo eu consigo processar? E na hora que ela errar, qual vai ser o impacto no que eu estou fazendo? E é por isso que é tão famoso o use case do Copilot. Muitas empresas têm procurado a gente para desenvolver N tipos de Copilot. Você tem os Copilots aí desde o Windows até sei lá onde. Por que o Copilot é um use case muito famoso? Porque o Copilot, ele não está abstraindo ou tirando a responsabilidade do humano de garantir que aquilo ali está certo. Porque aí não consegue fazer isso. A capacidade de crítica humana é o que nos difere da inteligência artificial. Então, Por enquanto. né? A inteligência artificial nos torna mais produtivos, mas a gente ainda vai ter que exercer a capacidade crítica, né? E no final do dia a responsabilidade de tomar a decisão, né? Num Copilot é isso. Eu pedi um código lá, ele me gerou um código, aquilo pode estar horrível. Se para mim o horrível é aceitável por conta do tempo, beleza. Né? Esse acho que é o ponto. Né? O humano hoje, eu acho que na IA generativa ele tem dois papéis que são cruciais e difíceis. O final é de aceitar o que ele recebeu de resposta, né? Mas ele tem que lembrar o que ele perguntou no começo. Então tem uma piada que é muito legal, assim, o programador nunca vai ser substituído por IA. Nunca. Por um único motivo. Para IA fazer algo bem feito, a pessoa tem que saber o que pediu. E ninguém nunca pede nada direito para a gente. Então, assim, chance zero de qualquer jeito. da gente ser substituído. Eu acho também. Um dia. Então, essa capacidade crítica, ela é fundamental. Né? E aquilo que eu falei lá nos processos de retreinar a IA através de um feedback humano, né? Passa por isso. Você falou se a resposta é boa, se é ruim, e a partir dali a gente começa a conseguir refinar. Inclusive, essa etapa a gente chama de alinhamento. Então, é a última etapa no treinamento de um modelo. Quando ele já sabe falar a língua, quando ele já consegue executar a tarefa, mas você quer que ele mude a maneira de falar ou a maneira dele se comportar. Às vezes, a gente toma isso por garantido, porque o humano vive como se o mundo girasse em torno da gente. De certa forma, gira, mas o robô não necessariamente sabe, né? O jeito que a gente quer que as coisas sejam escritas. Então, às vezes, por exemplo, a gente sabe que o ChatGPT ele não fala coisas relacionadas à violência, mas ele não foi treinado desse jeito. Ele naturalmente fala sobre coisas de violência, porque a internet é cheia de coisas de violência. E nessa última etapa, que a gente chama de alinhamento,
é onde a gente tem o feedback dos humanos falando, ó, isso aqui você não deve falar, isso aqui você não deve falar. Aí vem o humano e faz o prompt diferente para poder fazer ele falar. É a Exatamente. mesma história do guarda-reio, né? Exatamente. O guarda-reio é para você manter lá dentro e a galera fica brincando de pular guarda-reio. Exatamente. Mas eu acho que é muito mais fácil da gente entender se a gente olhar isso como uma pessoa, como um assistente de verdade. Porque pensa no sentido que o próprio ChatGPT, ele é uma criança gênio. Ele não é. Ele é razoavelmente bom em tudo, mas ele não é muito, muito bom em nada. Aí você pega ele e você dá um treinamento específico em alguma coisa. Esse é o fine tuning. Aí virou. E aí, como é que você tem um funcionário e você garante que ele nunca vai fazer merda? Não dá. Você não tem como. Mas você tem como criar protocolos, você tem como fazer treinamentos, você tem uma série de coisas. Então, eu acho que hoje a IA e a LLM, ela tem uma analogia perfeita para um assistente, que você pode treinar, que você pode tentar mitigar erros, que você pode evitar, mas que nunca vai ser perfeito. E que dependendo do que ele é baseado. Então, se eu me basear num modelo melhor, é como se eu pegasse alguém que teve uma oportunidade de ter uma educação melhor, e vice-versa. Então, dá para você criar essas analogias para você entender, por que ele comete erros? Porque, naturalmente, qualquer um cometeria erros. E, às vezes, faltou treinamento, ou às vezes faltou especialização, ou o modelo é ruim, então a base dele foi muito ruim, e assim por diante. Perfeito. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim do episódio. Tem mais algum último ponto, alguma última questão que vocês gostariam de trazer aqui, que de repente ficou de fora? Eu tenho. Quando é que vai lançar o dataset mesmo? Esse mês. Vem aí. Quer dizer, esse mês é daqui 3 dias, né? Em breve. Em breve. Em breve a gente vai ter aí algumas boas notícias para. Porque, assim, existem diversos grupos interessados em tornar o Brasil uma referência em AI. Então, esse é um trabalho que eu tenho feito com a minha empresa anterior, com a Amadeus, com a Abria, com a Associação Brasileira de AI, entre outras empresas também tem esse interesse. E isso acontece com ferramentas, isso acontece com recursos. Né? Não é só ficar fazendo evento, não é só ficar fazendo podcast. A gente tem que também investir nos recursos. Exato. E a gente está tentando fazer um pouco de tudo, então, para conseguir colocar o Brasil, que tem gente muito qualificada, mas como referência. Né? E educação é uma grande parte disso, né? Um pouco o que a gente está fazendo também. Mas no final do dia, por incrível que pareça, português é considerado uma língua de baixo recurso em inteligência artificial. É estranho pensar nisso, mas é. Então, assim, a gente precisa investir também em recursos, em coisas que os outros podem usar. E é um pouco do que a gente está trabalhando atualmente em paralelo. Perfeito. Marcelo, para te encontrar, para falar com você, qual é o melhor caminho? LinkedIn. LinkedIn? Marcelos Amadeus. Você não vai Marcelos encontrar com dois muitos Ls. Marcelos Amadeus no LinkedIn. Eu te procurei hoje, te encontrei facinho. Tava lá. Marcelos Amadeus, CTO da Amadeus AI. Jomar Silva, gerente de relacionamento com desenvolvedores da NVIDIA. Prazer ter vocês aqui. Muito legal a conversa. Foi, cara, aula de LLM aqui, hein? Como construir. Bom demais. Valeu demais, Marcelo. Valeu, Jomar. Obrigado, meu. E a gente volta Tchau, no tchau. próximo episódio.